Olá! Na aula de hoje, avançaremos nossos estudos para entender como o computador funciona internamente. Nesta aula, vamos abordar os elementos principais da unidade central de processamento e detalhar o ciclo de instrução por meio de um exemplo. Um computador eletrônico tem o seu processador, também chamado de unidade central de processamento, como elemento principal. A função da unidade central de processamento é realizar o controle e o processamento dos dados no computador. O processamento realizado pela unidade central de processamento envolve as seguintes operações. Operações aritméticas, como somar, subtrair, deslocar bits, dividir e multiplicar. Operações lógicas, por exemplo, AND e OR lógicos. Operações de movimentação de dados, da memória principal para o processador, chamadas de load, e da unidade central de processamento para a memória principal, chamadas de store. Operações de desvios ou saltos na ordem de execução dos programas. Permitem que os programadores empreguem construções de alto nível como if, then, while, for, para controlar o fluxo de execução dos programas. E operações com dispositivos de entrada e saída. A unidade central de processamento realiza operações por meio de instruções de máquinas, fornecidas pelos programas. A função principal da unidade central de processamento é a execução dessas instruções. Por meio do uso de instruções, o computador pode ser programado e assim resolver problemas. Na atividade de execução das instruções, é comum organizar os componentes do processador conforme suas funcionalidades em dois grupos: controle e caminho de dados. Os componentes dos dois grupos são interligados por meio de linhas de dados, endereços e controle, também chamado de barramento interno. A função da unidade de controle é receber as instruções da memória principal, como entrada, e ativar os elementos correspondentes do caminho de dados. Por sua vez, o caminho de dados é responsável por prover circuitos lógicos e armazenamento temporário para que a execução das instruções seja possível. Por exemplo, considere uma operação simples de soma. Quando o processador é instruído para realizar uma soma, a função controle é responsável por ativar os circuitos do caminho de dados, entre eles a unidade lógica aritmética e as ligações de entrada e saída nos barramentos internos, para que a operação de soma possa ser realizada. Agora vamos entrar em detalhes como é a execução das instruções de um computador. Em um cenário comum, o programador escreve um programa em uma linguagem de programação, como a linguagem C ou a linguagem Pascal. Há um conjunto de software responsável por traduzir esse programa, ou compilar, para a linguagem binária e básica do computador. Na tradução, todos os comandos e dados empregados em seu programa são convertidos em uma lista de instruções de máquina e dados. De fato, há várias camadas de software, compiladores, sistema operacional, etc., que permitem que nossos programas sejam executados pelo processador. Após a tradução, o programa geralmente é armazenado em uma memória não volátil, como um pendrive ou disco magnético do computador. Quando o usuário ou programador pede para executar o programa, quando, por exemplo, você executa um clique duplo de mouse em cima do nome do programa, esse programa é carregado para a memória principal do computador, pelo sistema operacional, Windows ou Linux, por exemplo. A partir desse momento, o programa está armazenado em memória e pronto para ser executado, instrução por instrução. Instruções são, então, lotes de bits, também chamados de palavras, de tamanho variável ou fixo, por exemplo, 32 ou 64 bits. As instruções do programa armazenado em memória principal são enviadas ao processador para serem executadas. Instruções de movimentação de dados permitem que os dados, por exemplo, as variáveis de seu programa, sejam buscadas pelo processador para os registradores internos. As saídas e entradas do programa são realizadas, por exemplo, por meio do monitor do computador e pelo teclado, que são dispositivos de entrada e de saída.
Todas essas operações são orquestradas pela unidade de controle do processador. O processo de execução das instruções é chamado de ciclo de instrução. Um ciclo de instrução genérico é composto pelas seguintes etapas. A primeira etapa é a etapa de busca. É a busca da instrução a ser executada da memória principal. O processador faz uma leitura em memória. Na busca, o contador de programa, chamado de PC ou Program Counter, registra qual instrução deve ser executada. Após a busca da instrução pelo processador, a instrução é armazenada internamente no registrador de instruções, chamado de RI. A segunda etapa é a decodificação. Na etapa de decodificação, ou interpretação da instrução, o processador lê o registrador RI para descobrir o que precisa ser feito. Por exemplo, a soma de dois números ou buscar um operando da memória. A terceira etapa é a execução. Essa é a etapa de execução da operação, no nosso exemplo, calcular uma soma, ou calcular um endereço para uma operação de load store. Nesse momento, a unidade de controle envia sinais para ativar os elementos necessários do caminho de dados. O resultado final da operação é armazenado em um dos registradores internos do processador. O ciclo é repetido ao longo do tempo que o computador é ligado. É importante salientar que esse ciclo de instrução é simplificado. Na realidade, o ciclo de instrução é composto de mais etapas. Além disso, computadores de organização interna diferentes, por exemplo, computadores de diferentes fabricantes, têm ciclos de instrução com etapas diferentes. Vamos agora, por meio de um exemplo, discutir como é a tradução e execução de um programa de computador pela unidade central de processamento. Para isso, considere o seguinte fragmento de programa. Nesse fragmento de programa, há a declaração de três variáveis, A, B e C, sendo que as variáveis B e C têm os seus valores respectivamente iguais a 5 e 2. Essa é chamada a seção de dados do programa. O programa realiza a soma de B mais C e armazena o resultado em A. Essa é a seção de código, ou seção de texto do programa. Percebam então que os programas sempre são organizados em duas partes, seção de dados e seção de código. No processo de tradução e execução do programa, as variáveis são armazenadas em endereços consecutivos na memória. Em nosso exemplo, as variáveis estão armazenadas a partir do endereço de memória 100. Para fins de exemplo, simplificamos que cada variável ocupa 1 byte em memória, de forma que os endereços para A, B e C são respectivamente 100, 101 e 102. Após a tradução, o nosso programa é convertido em uma sequência de instruções, das quais vamos considerar agora a seção de código. Para executar o fragmento de programa, precisamos inicialmente de duas instruções do tipo load, para trazer os operandos da memória, os dados, para os registradores internos do processador, chamados de R1 e R2. O processador só consegue realizar operações quando os dados, operandos, estão armazenados em registradores internos. Em nosso exemplo, empregamos três registradores hipotéticos, chamados de R1, R2 e R3. Após o carregamento dos valores para os registradores, a instrução ADD instrui o hardware para realizar a soma dos registradores R1 e R2 e armazenar o resultado no registrador R3. Finalizando a execução do fragmento de programa, a instrução store instrui o processador a armazenar o resultado da soma, que está temporariamente no registrador R3, na memória principal, atualizando o valor da variável A. Note que mesmo para um programa simples, que tem uma linha, são geradas várias instruções de máquina. As instruções load e store são exemplos de instruções de movimentação de dados, e a instrução ADD é um exemplo de instrução aritmética.
Computadores de arquiteturas diferentes têm tipos de instruções diferentes. Após a tradução, vamos exemplificar como seria a execução de nosso programa pela unidade central de processamento. No quadro, temos o nosso programa já armazenado em memória principal, com a seção de dados começando no endereço 100 e a seção de código começando no endereço 400. Notem que cada instrução de nosso computador hipotético ocupa 1 byte em memória principal. Com frequência, 4 ou 8 bytes são adotados como tamanho de instrução em computadores contemporâneos. Na execução da instrução, vamos adotar o quadro a seguir, no qual em cada linha temos um componente do processador envolvido na operação, bem como os endereços de memória que serão empregados como operandos. Nas colunas, consideramos que cada instrução leva uma única unidade de tempo para ser executada, enumerando de T0 até T3. Na primeira linha do quadro, temos o contador de programa, ou Program Counter, representado por PC. O PC referencia o endereço de memória da próxima instrução a ser executada. Por meio desse registrador, a unidade central de processamento sabe onde buscar a próxima instrução do programa na memória principal. Em um primeiro momento, o PC tem o seu valor igual a 400, que é o endereço da primeira instrução de nosso programa. O registrador de instruções, RI, é um componente do processador que armazena a instrução que está sendo executada no momento. No ciclo de instrução, o processador busca a instrução referenciada pelo PC e armazena essa instrução no registrador RI. Vamos então, passo a passo, o nosso quadro, sendo que cada instante da execução é representado em uma coluna. Cada coluna, então, representa um ciclo de instrução completo do processador. No instante T0, o processador fez a busca e a execução da instrução load. O primeiro ato do processador, após a busca, é incrementar o PC, preparando a execução da próxima instrução. No instante T0, o RI tem como valor a instrução load. Com a execução dessa instrução, o registrador R1 tem o seu valor alterado para 5. No instante T1, há a busca da instrução load, após o PC incrementado para 402. A instrução load é executada carregando o valor para o registrador R2, que tem seu valor alterado para 2. No instante de tempo T2, há a busca da instrução do endereço 402. O PC é incrementado para 403 após a busca da instrução ADD. Nesse instante, a instrução ADD é executada e seu resultado é armazenado no registrador R3. Finalizando a execução, no instante T3 é realizada a atualização da variável A em memória, por meio da instrução de store. Por meio da instrução de store, o processador atualiza a memória principal empregando o valor calculado e disponível em R3. Nesta aula, conhecemos a estrutura da unidade central de processamento e vimos um exemplo de como funciona o ciclo de execução. Usem o livro-texto como fonte principal de informação para seus estudos. Consultem sempre também as indicações de vídeos e sites disponíveis no ambiente virtual para avançar no aprendizado. Até a próxima!